Bolsonaro destacou que os Estados Unidos não devem mais investir recursos para defender países que, segundo ele, se afastaram de valores comuns aos seus povos. Se afastaram de valores comuns a seus povos. O Paul Krugman, que é um articulista, escritor americano, fez um texto ali dizendo que a medida tomada por Donald Trump, numa época em que os Estados Unidos ainda possuíam opinião pública e exigiam certo nível de comportamento de seus ocupantes da Casa Branca, seria algo suficiente para um processo de impeachment contra Donald Trump, tamanha a loucura que é taxar em 50% um país amigo, um aliado político, como o Brasil, e um país com quem você tem superávit nos negócios. Aliás, Donald Trump mentiu. Ele mentiu na carta que foi divulgada aos brasileiros, dizendo que há ali um déficit insustentável para os Estados Unidos. Não só não é insustentável, como não existe déficit. Os americanos têm superávit em relação ao comércio exterior com o Brasil. Eu sei que isso já foi dito muitas vezes, mas é preciso que a gente repita o tempo todo que o presidente dos Estados Unidos usou uma mentira para justificar a sobretaxação aos produtos brasileiros. Uma mentira e um apoio, como disse Krugman, a um homem que tentou dar um golpe de Estado numa nação amiga. Coloca de novo, Tiaguinho, a carta aqui dos estados do Jair Bolsonaro na tela, por gentileza. A carta do presidente Donald Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdade do que com economia. Que valores e liberdade? Esse é um homem que chegou à Casa Branca apesar de ter dito que quando gosta de uma mulher vai lá e agarra essa mulher pela vagina. É um homem que disse que se a filha dele não fosse filha dele, ele daria em cima dela. É um homem que levou documentos sigilosos da Casa Branca para casa. É a personificação de tudo que há de mais corrupto dentro do salão oval da Casa Branca. Não há valor nenhum em Donald Trump. Aliás, é um cara que, onde ele se coloca, você morre de vergonha ou de raiva. E no item 3, escreve Bolsonaro: todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Realmente, todos conhecem. Desde sempre. Na base da intimidação, na base da judicialização, na base da chantagem e na base do recuo. Taco. Trump always chicken out. Trump sempre recua. É uma espécie de dilema que foi criado para o presidente lá nos Estados Unidos. Taco. Aliás, eu acredito que ele vai acabar recuando também nas taxas brasileiras. Mas enquanto isso não acontece, há pouco seu vice disse na Europa, escreve Bolsonaro, que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos. O Donald Trump, o que ele está fazendo aí é prejudicar o próprio povo e um país aliado para defender, no final das contas é isso, um presidente que tentou dar um golpe de Estado em uma nação. Mas é normal que Trump faça isso, porque foi exatamente o que ele fez nos Estados Unidos. Bolsonaro nada mais fez do que mimetizou as ações de Donald Trump lá em cima. O deles foi o 6 de janeiro e o nosso foi 8 de janeiro, um ano depois. Mas foi basicamente a mesma coisa. A invasão de um dos prédios dos 3 poderes dos Estados Unidos, incentivada pelo candidato derrotado, ainda presidente, Donald Trump. Lá, 6 de janeiro mesmo, as leis não deram conta de impedir que Trump se candidatasse a um novo mandato. Aqui as leis conseguiram impedir, as leis conseguiram tornar Jair Bolsonaro justamente inelegível para a eleição do ano que vem. Agora, no final das contas, uma coisa que a cara de gato sempre diz, Sheila, é que quando Deus quer te punir, ele realiza os seus desejos. Os bolsonaristas ficaram meses torcendo por uma manifestação de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro dizia isso em voz alta. Dizia isso para todo mundo ouvir, que estava lá para cavar uma punição ao judiciário brasileiro, que estava lá para buscar sanções ao Estado brasileiro. Bom, ele conseguiu. Ele foi bem sucedido. Foi exatamente isso que aconteceu e não dá pra dizer que não foi, porque tá lá, na carta de Donald Trump, o nome de Jair Bolsonaro logo no início do texto. É disso que se trata. Tudo isso que aconteceu tem que ser jogado no colo de Jair Bolsonaro e principalmente de Eduardo Bolsonaro. Eu vi lá o Tarcísio tentando criticar, tentando colocar isso na conta do governo federal. Governo federal? Eu não sou aqui de ficar defendendo político, mas o que o governo federal tem com isso? Justo ele, que foi lá e colocou um bonezinho do Make America Great Again quando da eleição de Donald Trump. Gente, nem os aliados mais fiéis ao presidente americano fazem uma coisa parecida. Você já viu a Giorgia Meloni usando um bonezinho do MAGA? Você já viu o primeiro-ministro, o Orbán, fazendo isso? Já viu qualquer aliado dos Estados Unidos, o príncipe saudita, colocando um bonezinho vermelho? Ninguém faz isso, porque todo mundo, tem alguma dignidade e amor próprio, e 2, sabe que você não empresta 100% do seu prestígio a alguém que é conhecido exatamente pelo desequilíbrio.